Que bom, chegamos à lição 3 da nossa discussão de Isaías. Anuncie esse canal para os seus amigos. Seja muito bem-vindo aqui conosco. O título da lição 3 diz assim: Quando nosso mundo desmorona. O que vamos analisar com esse título nessa lição número 3? É uma análise do governo de um rei de Judá chamado Acás. Acás, suas escolhas erradas e as consequências. Acás estava vendo o seu mundo desmoronar. E diante disso, que é uma situação que você e eu e qualquer pessoa pode passar, o que ele fez? Então, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente entender a história, né? O primeiro tópico que eu coloquei aqui é por que o mundo de Acás desmoronou, né? É que no tempo do rei Acás, que não era uma pessoa tão boa assim, né? A Síria, não a Assíria, a Síria, começando com S, e Israel, que na Bíblia é chamado também de Efraim, que eram os irmãos que viviam ao norte, que nós estamos lembrados que num determinado momento da história, lá por volta do ano 931 a.C., as 12 tribos se separaram de Israel e ficou 10 tribos ao norte, cuja capital virou Samaria, e 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Então, 2 nações separadas, mas o mesmo povo, né? O povo de Deus, o povo de Israel. São situações que nós, em outros momentos, já estudamos, né? Então, no tempo de Acás, que era o rei de Judá, a Síria e Israel, que era o irmão de Judá ao norte, ou Efraim, eles fizeram um acordo para atacar Judá. Percebeu? Irmãos traindo irmãos. Isso não é novo, né? Segundo Isaías 7, verso 1. Né? Qual era o objetivo deles? Era neutralizar um outro inimigo. Os sírios e os israelitas fizeram uma junção para evitar que um poder maior, que era a Assíria, viesse contra eles. Né? Havia um rei chamado Tiglat-Pileser III. E ele tinha muita vontade de dominar aquela região ali. Então eles queriam invadir Judá também e formar uma espécie de governo fantoche, né? Usar os recursos, né? Que sempre era assim, cobrar impostos e etc. E a própria mão de obra desse reino do sul para ajudá-los nessa intenção de barrar a entrada dos inimigos maiores, que eram os assírios, que naquela época estavam dominando o mundo, né? Então, o mundo do povo de Judá e o mundo do rei Acás, eles desmoronaram. A Bíblia diz assim, em Isaías 7, essa lição está baseada no capítulo 7, seria interessante você ler o capítulo 7 todo, diz que eles tremeram como as árvores do bosque com o vento. Ou seja, como qualquer pessoa diante de uma situação inusitada e complexa e perigosa reage, né? Então eles ficaram com muito medo. Então por que o mundo desmoronou? Desmoronou porque o inimigo estava vindo e Judá tinha 2 inimigos. Tinha Síria junto com Israel e tinha os assírios. Quer dizer, escapava de um e podia cair na mão de outro, que foi o que de fato aconteceu mais tarde, né? Agora, um segundo bloco da nossa lição, para explicar essa situação do desmoronamento, no sentido simbólico da palavra, diz o seguinte: o que Acás tentou fazer diante desse mundo desmoronando para ele? Ele era o rei, tinha que fazer alguma coisa. A primeira coisa que ele tentou fazer foi trabalhar com uma aliança. Com quem? Com o rei maior, com o assírio. E ele chegou a dizer para esse assírio uma coisa assim, muito vexatória. Diz assim: eu sou teu servo, né? Chegou para Tiglat e disse, olha, mandou presentes para ele, disse, olha, o teu servo, o rei de Judá, né, está à sua disposição. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, leia 2 Reis, capítulo 16, 7 a 9, né? Mas o Tiglat estava violento, né? O rei da Assíria. Ele tomou a Síria, com S, e fez outras coisas mais. E aparentemente o problema de Uzias, ou melhor, de Acás, né, que era o rei de Judá, estava resolvido, porque ele foi contra o inimigo dele, que era, no caso, a Síria e o próprio Israel ao norte, né? Qual era o problema deste rei Acás, na verdade, né? O problema é que
Acas não creu em Deus, nem na sua solução, né? Porque ele resolveu as coisas do seu próprio jeito. Aparentemente, sem nenhuma consequência maior. Ele fez uma aliança lá com o rei da Síria, ele foi lá, o rei da Síria, e bateu no rei da Síria, e resolveu, aparentemente, temporariamente, o seu problema. Mas o problema maior estava para vir, como nós veremos na sequência, né? E então, agora nós estamos prontos para entrar no terceiro bloco da nossa lição. Nós temos por que o mundo desmoronou, porque a casa entrou nesse desmoronamento, né? Mas nós temos que ir para o terceiro ponto, né? Qual é a solução de Deus para um mundo desmoronado, seja pessoal ou seja nacional, no caso aqui de Acas? Enquanto Acas estava ali avaliando o que iria fazer diante da ameaça da Síria e de Israel, Isaías lhe apareceu e tenta fazer com que o rei recobrasse o bom senso e buscasse a Deus, não ficasse dependendo de um rei da Assíria, que também era inimigo, que também era guloso e também queria roubar Judá. E Isaías vai até o rei com um filho. Os filhos de Isaías têm nomes esquisitos, mas ao mesmo tempo significativos, né? O nome do filho era Sear-Jazub, né? Que quer dizer um resto volverá, né? Numa clara alusão ao castigo do cativeiro que viria sobre Judá mais tarde, e ao mesmo tempo declarando que um remanescente fiel seria salvo desse cativeiro, né? Em outras palavras, Deus estava apelando para que Acas se convertesse e cresce nele. E então o rei não quis nem pedir um sinal para Deus para prová-lo, né? E o texto de Isaías 7,14 diz que Deus mesmo mandou um sinal, mesmo que o rei não quisesse. E o sinal era uma criança que nasceria, cujo nome seria Emanuel, né? Inicialmente, esse texto de Isaías 7,14 tem uma aplicação local. Uma criança que ia nascer, que podia ser filho de Isaías ou de qualquer outra pessoa, e o nascimento dessa criança seria uma prova de que Deus estaria auxiliando e abençoando o seu povo e estaria presente. Deus estaria conosco. Daí vem o nome Emanuel. Claro que esse texto mais tarde é aplicado de forma magistral no Novo Testamento a Jesus Cristo, né? O próprio Jesus é o nosso verdadeiro Emanuel, né? Mas, de toda forma, esse sinal indicava a presença de Deus para proteger e para salvar, né? E o que acontece com o nosso amigo Acas é que ele rejeita esse sinal de Deus e ele vai atrás da solução meramente humana. E esta solução humana, e nós veremos nas lições mais adiante, lhe traz sérios problemas, não a ele, mas à própria nação de Judá. Porque os assírios gulosos e sanguinários, interesseiros, exploradores, agora vêm contra Judá, não é? E extorquem os judeus, levam muito imposto, levam muita coisa, e então durante muito tempo os judeus foram explorados por eles. Se Acas tivesse confiado em Deus, realmente as coisas poderiam ter tomado um rumo totalmente diferente. E aí eu terminaria dizendo para você o seguinte: quando o nosso mundo desmorona, qual é a nossa escolha? Soluções humanas e que aparentemente dão certo, ou nós cremos no Senhor que nos envia sinais do seu amor e da sua presença? Nós temos uma opção. Vamos agir como Acas? Ou vamos agir como Isaías, que confiou em Deus em todas as horas, em todas as situações? Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta. Não esqueça, divulgue nosso canal aos seus amigos e juntos continuemos nessa tarefa nobre de explorar e aprender com a palavra de Deus. Um abraço e até lá.